Boas-vindas ao episódio 57 do programa Tem Orgulho da Idade? Hoje você vai aprender o que é importante para identificar a hiperatividade sem preconceito entre as gerações. E no auge dos seus 23 anos, o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a conversar justamente sobre isso. É o Matias Pilote Mazarino. Já está aí na linha, como se diz. Boas-vindas, Oi. Matias. Oi, tudo bem? Tudo bem? Que honra tê-lo aqui. Obrigado. Honra participar. Olha, tua pesquisa nos chamou muita atenção e responde muito claramente muitas das dúvidas que as famílias que participam aqui dos programas do Envelhecer em Família têm, em especial quando tem crianças em casa, Matias. Que bom que você pesquisou sobre isso. A gente tem muita pergunta para fazer hoje. Vê se eu consigo responder, né? Estamos curiosos com os dados, os achados que você encontrou, né? Você, em pleno curso de medicina aí na Universidade Federal da Fronteira Sul, se debruçou sobre esse tema, né? Sabemos do teu interesse, fez um TCC incrível sobre isso, e a gente sabe que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é algo que preocupa muitas famílias, né, Matias? E de todas as mulheres, avós, que reclamam dos filhos, netos muito agitados, quase certo que uns 5% pelo menos tem esse transtorno, né? Conta para nós que problemas você viu que acabam acontecendo, além dessas inquietudes, e que você viu na tua pesquisa que é algo que vai aparecendo ainda na criança e que fica para toda a vida, às vezes, em 20% pelo menos dos casos, vai até para a vida adulta, né, Matias? Então, o desejo de fazer o TCC sobre isso, na verdade, veio pelo gosto pela pediatria, né, e pela psiquiatria, e foi muito importante, conversando com a minha orientadora, que ela falou sobre a escassez de estudos que falassem sobre como é a percepção dos pais sobre o tratamento, porque a gente sabe na pediatria que os pais são os principais agentes, né, de ajudar no tratamento das crianças, de lembrar elas de tomar os medicamentos, né, de buscar outras formas, outras alternativas terapêuticas. Então, era muito importante falar sobre isso, e a gente achou poucos assuntos sobre isso e pouquíssimos mais sobre o TDAH, né? Isso é um grande problema. O jeito dos pais perceberem a criança vai contar muito, né? Principalmente porque essas crianças parece que a gente vê aqui como nas terapias humanistas, tanto individuais como grupais. Isso que você fala tem muito a ver. São crianças que exigem bastante dos pais, dos avós. Muitos pais se sentem incapazes, né, de lidar, são sempre testados. E acho que essa questão da percepção deles é muito importante mesmo. E você vê assim, ó, que muitas vezes é difícil para essas crianças terem um diálogo com os seus pais. Em geral, 70% dos casos dos que também coexistem com transtornos de conduta, né, conforme o que você viu na literatura, e mais outro tanto também coexiste com problemas de aprendizagem. Então, imagina o quão problema acontece numa família assim, né? Exatamente. Até o que eu pesquisei na literatura é que até 5%, né, da população mundial, e também o que corresponde à população do Brasil, 5% das crianças tem esse transtorno. Ele é o transtorno mais comum nas crianças que são encaminhadas para serviços especializados, né, pediátricos ou de neurologistas ou de psiquiatras. E ele é um distúrbio muito complexo, né, de várias causas, e ele é um distúrbio também de difícil controle, porque ele não tem não tem uma cura, e também ele não tem um tratamento
certo, assim, todas as condutas que fazer com essa criança, elas são devem ser muito individualizadas, porque cada um apresenta de uma forma, né? E aí Isso a é um gente... grande obstáculo, né, Matias? Porque Isso é um aí grande obstáculo. tem um padrão até para identificar, dizer, olha, tais e tais problemas acontecem, é a falta de atenção em duas ou mais situações, queixas E, relacionadas ao prejuízo acadêmico, social da criança, né? Mas os pais e avós em especial, os pais eles encontram muito mais obstáculos para chegar nesse ponto de entender que é uma hiperatividade, né? E uma das coisas que você abordou foi justamente até o tipo de terapia, né? O que leva eles a realmente lidarem com um problema bem complexo. Um deles eu vejo que é isso mesmo que você diz, a questão de ser algo bem complexo e que tem causas neurobiológicas. Por isso que eu, como psicoterapeuta humanista, procuro sempre respeitar essa hierarquia, né? Primeiro a questão fisiológica e depois a questão emocional. Mas você viu na exatamente. tua pesquisa que tem mais obstáculos, desafios junto com esses, né? Uhum. Porque também é um transtorno que está relacionado com uma formação diferente do córtex frontal, que é o que faz com que a gente tenha a inibição, é o que limita os nossos comportamentos, e por eles terem um problema nessas vias que agem principalmente no córtex frontal, eles têm uma dificuldade de obedecer a regras, né? E isso acaba dificultando o aprendizado deles, eles também não conseguem manter tanto foco em algo que não é interessante para eles, o que faz com que não somente eles tenham problemas de aprendizado durante a fase da infância, como também ao longo da vida eles vão de encontro com esses problemas, né? Pela falta de aprendizagem lá no começo da infância. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso, a minha pesquisa, foi em crianças de 5 a 12 anos, foi em pais dessas crianças que tinham idade de 5 a 12 anos, porque é a idade que normalmente a criança se depara com essa parte da escola em que ela tem que prestar atenção, em que ela tem que relacionar conteúdos, em que ela tem que começar a obedecer ordens que não sejam dos pais. Então, a principal justificativa do trabalho foi a porcentagem desse transtorno na população e também o desenvolvimento de uma terapêutica adequada, né, para essas crianças e individualizada, e justamente pelos prejuízos que isso pode causar tanto no momento quanto a longa data para essa criança. E para isso a gente notou que é bem importante que os pais sempre estejam informados e eles tenham conhecimento tanto da doença quanto do que está sendo feito no tratamento desse paciente, e que eles entendam o que é o tratamento, porque assim eles conseguem perceber melhor, conseguem perceber qual sintoma melhorou, qual sintoma não melhorou, qual sintoma está sendo mais difícil de elaborar numa terapia, por exemplo, e para poder participar das decisões também, junto com os médicos, né? Junto com os pediatras, com os neurologistas, para individualizar mais ainda o tratamento dessa criança, né? Esse é um grande desafio. E outro que vem é que muitas vezes as crianças trazem, Matias, associações, né? Vem a hiperatividade, mas também tem uma ansiedade, também tem uma depressão, porque a criança passa a se frustrar muito, a olhar e entender que está sempre falhando, errando, então ela vai se sentindo para baixo. E aí, se tem alguém na família que tem uma percepção distorcida ou rebaixada, negativa, e que piora isso, não é simplesmente chamar ela de atrapalhada, estabanada, que vai ajudar, porque isso vai interferindo no autoconceito dela, em quem ela se entende por gente, né? Então isso me chama muita atenção e eu vi que você acabou pesquisando profundamente sobre isso. Conta para nós mais detalhes de como é que foi a sua pesquisa, e inclusive por que ela se tornou assim científica, porque a gente como profissional de ajuda não fica no achismo, né, Matias? A gente vai Sim. lá e traz provas científicas, né? Então conta para nós como que foi que tu fez isso. Então, eu fiz um questionário, eu fui atrás de grupos de mães
e pais, né, de responsáveis por crianças com transtorno de déficit de atenção já diagnosticado e em terapias que tivessem idade entre 5 a 12 anos. Aí eu mandei esse questionário e esse questionário falava justamente sobre quanto de informações os pais tinham, quanto o médico tinha passado, porque uma das coisas que a gente queria ver era justamente se os médicos estão tendo essa conduta de parar e explicar para os pais sobre o transtorno e sobre o problema da criança para eles e como isso pode ajudar lá na frente a desenvolver técnicas de aprendizado que sejam um pouco melhores, ou até mesmo técnicas que ajudem no ambiente social mesmo dessa criança. E os meus resultados, eles foram, a maioria, bem concordantes com o que a gente já tem na literatura, né? Eu tinha uma amostra de 168 respostas, sendo que 99% dessas respostas eram do sexo feminino, né? As mães desses pacientes. E isso até eu abri uma tese na minha pesquisa, que a literatura é concordante quando se fala de relação de ajuda na pediatria, que, segundo os pais, normalmente quem está mais ligado com essa relação de cuidado é a mãe, e também na internação dos filhos, quem está mais presente é a mãe. Isso também a gente conseguiu explicar, é concordante com o fato de que 39% das famílias brasileiras são lideradas por mães solo, né? Por mães sem pais, né? Que a criança não tem o pai, ou por falecimento, ou por abandono, por algum tipo de ausência, né? E isso já pode explicar o porquê que deu um número tão grande, né, do sexo feminino na amostra. A idade foi basicamente de 35 a 47, tendo uma média de 37,3 anos, que foi basicamente assim uma idade de 25 ao nascer da criança. A maioria era de 1 a 5 salários mínimos que conseguia viver, que conseguia arrecadar no mês. E a gente já tem alguns estudos até que falam sobre a presença de transtorno do déficit de atenção mais em crianças de baixa renda. E a gente vê aí mais um dos obstáculos que a gente tem no tratamento dessas crianças, porque por mais que tenhamos alguns serviços especializados que sejam pelo Sistema Único de Saúde, a gente sabe que as filas são grandes, que não necessariamente essa criança consegue ter o acompanhamento no tempo que ela precisa, ou de 15 em 15 dias, de acordo com a gravidade do caso dela mesmo, e a gente sabe que as pessoas que têm mais qualidade de vida, têm mais acesso à informação, têm mais dinheiro para pagar particular e podem fazer um tratamento mais continuado com essa criança e desenvolver melhor a aprendizagem e também diminuir os prejuízos no futuro dessa criança. Também eu encontrei nos meus resultados que a maioria dos pacientes eram do sexo masculino, né? A maioria das crianças eram do sexo masculino, 84%, que está realmente de acordo com os estudos sobre o TDAH de outras entidades, né? Até mesmo a Associação Brasileira de Transtorno de Déficit de Atenção. E encontrei também que 72% não são filhos únicos, e uma das únicas coisas que eu encontrei no meu trabalho que não está em consonância com a literatura foi a presença de comorbidades, porque eu achei 66% de crianças sem comorbidades, apesar da literatura trazer que 58% das crianças têm comorbidades. Porém, ao mesmo tempo, na minha pesquisa, o transtorno positivo desafiador foi o transtorno que estava mais presente, que é o que a gente tem na literatura também. Só que no meu trabalho eu encontrei de 11%, e na literatura a gente tem de 38,5% a 60%, ainda não é bem calculado, né, esse risco, mas a gente sabe que eles são comorbidades que sempre aparecem juntas, né, o transtorno positivo. E mais reforçam ainda o risco de preconceito, né, Matias? Exato. Esse meu neto é mal educado, esse meu filho é mal criado, eu faço de tudo e não consigo. Então, isso alerta ainda mais para o desafio que é
uma mãe, né, maiorias que estão sempre levando as crianças para apoio especializado, estarem realmente buscando ambientes favorecedores para que essas crianças também descubram e possam não se sentir tão sozinhas, possam usar os recursos delas para o despertar de viver de um jeito diferente diante do diagnóstico, né, ou dos diagnósticos, né? Exatamente, existe muito preconceito, principalmente nesses dois transtornos, o TDAH, a criança desatenta, não presta atenção, não vai ser ninguém na vida, essas coisas que não têm fundamento. E também tem o transtorno positivo desafiador, que é literalmente o que você falou, a criança mal criada. E quando, na verdade, isso é levado dessa forma, as pessoas acabam não buscando a ajuda necessária para essa criança, uma ajuda especializada, e a criança acaba não tendo o tratamento que ela precisa para aquelas condições dela e acaba levando a vida e tendo prejuízos, principalmente por preconceito mesmo, porque elas não... os pais tiveram preconceito, não buscaram ajuda e acabaram por não conseguirem reverter o caso, porque o caso é reversível. A terapia, principalmente, é uma das coisas que mais ajuda tanto a criança com transtorno do déficit de atenção, quanto a criança com transtorno positivo desafiador. Com certeza, eu vejo, Matias, assim, que essas mães, elas tendem a não desistir mais facilmente quando elas sabem que estão diante de algo que tem nome, que tem uma especificidade, inclusive no cérebro, é em tal lugar que se localiza, é por isso, por aquilo que acontece. Então, eu vejo que elas são mais compreensivas, e até muitas delas que têm dificuldade de aceitar o próprio diagnóstico, quando elas começam a fazer parte dos grupos de encontro que a gente tem aqui na abordagem da terapia mais humanista, né? Então, os grupos de encontro de abordagem humanista, eles também têm ajudado muitas das mães a perceberem que podem compreender essa criança e facilitando, não adestrando ou treinando, né? E sim andar lado a lado dessa criança, respeitar o próprio ritmo da criança, porque elas vão ter ritmos e jeitos de se organizar muito singulares, né? Então, exige dessa mãe lidar com as suas expectativas, é como se elas entrassem num outro mundo. Elas esperam, isso que você falou, não vai ser ninguém na vida, elas se perguntam muito, né? E aquele profissional que eu imagino que esse meu filho seja, será que vai ser? Coisa comum que toda mãe tem direito, mas que quando se depara com um diagnóstico de hiperatividade, elas começam a ficar muito preocupadas também com a questão de risco até de vida. Muitas dessas crianças têm sim sintomas depressivos e acabam ficando desanimadas, as mães também, consequentemente, né? Então eu vejo assim que existe um planejamento diferenciado para essas famílias, né, Matias, para que elas consigam aprender a lidar com essa hiperatividade em família. Eu já vi assim em perspectivas teóricas que tentam interpretar e dizer que se a criança é hiperativa é porque a família é hiperativa, e que eu não acredito. Acho que não tem nada a ver, justamente por essas questões que você fala, que envolvem uma questão neurobiológica e também um próprio jeito da criança se organizar na sua existência sobre aquilo. Claro que tem casos em que teve, por exemplo, algum bullying na escola que piorou, o isolamento, os pais se separaram ou se distanciaram da avó, né? Mas isso não tem nenhuma variável na literatura que seja científica para dizer isso é o que causou a hiperatividade, e a família tem que se concentrar no que tem validade cientificamente, né? Isso, o transtorno ele tem algumas coisas que já estão sendo comprovadas, mas não tem estudos que realmente colocam isso canonicamente, né? Mas a gente já sabe que tem relação com as vias dopaminérgicas e serotoninérgicas do cérebro, noradrenérgicas também. E eu vi que tem uma pergunta da participação, a visão, a competitividade pode prejudicar. Pode prejudicar esse aluno bem pelo que a gente tem falado, né? Pela questão da baixa autoestima, que o cérebro dessa criança funciona diferente, né? O jeito que ele pensa nas coisas é diferente, o jeito que essa criança
lida com as situações, ela é diferente, ela precisa justamente de uma terapia para ajudar ela a entender como as coisas funcionam para quem não tem o transtorno, né? Eu concordo, e essa questão da competitividade, ela pode prejudicar sim, porque são crianças que precisam ainda mais daquela sensação, Aicir, de que, peraí, tem alguém, eu vou para um espaço, ver se eu vou ser compreendido, né? E isso a gente tem provas científicas de que é altamente curativo, né? Aquela sensação na criança, na mãe, ufa, alguém me ouve, nós não estamos sozinhos nessa. Então, uma escuta diferenciada, ela sim, ela promove esse tratamento que a gente costuma dizer, né? Por meio de uma compreensão empática, uma consideração positiva e incondicional, escolher uma escola que tem essas características para essa criança, né? Uma consideração positiva e incondicional, a gente considera assim, na psicologia humanista, aquele amar sem ter que ser assim. Se você é comportado, nós vamos te amar. Se você não é, não, né, vai para a secretaria. Não. Esse estilo na escola não vai ajudar. E também é aquele amor assim, nem porque nem quanto, que não se confunde com libertinagem, mas não é porque você se comportou que aí você vai ganhar o meu amor, mas pelo teu jeito de ser, porque você é o Joãozinho, né? E pelo teu jeito de ser é que eu te amo. Então, esse ambiente na escola, ele é altamente favorecedor, né? Aí, sem contar aquela história assim, que eu percebo muito acompanhando, Matias, famílias nas escolas, e que muitas vezes essas famílias mudam muito de escola. Tem famílias que eu atendo, Matias, que chegam a mudar 8, 9 vezes de escola, porque esse ambiente não acontece, né? E aí chega na outra escola, dependendo da cidade, se é muito pequena, a outra escola já está sabendo da filha da Aicir que está chegando e que lá ela é o terror. Então, é uma escola que, quando ela não permite a essa criança dar um F5, né? Dar uma atualizada. E vamos nos abrir ao Joãozinho, como é que ele é aqui. É difícil desenvolver o florescimento, a aceitação dele mesmo, da própria condição, né? Então, realmente, é uma dúvida bem importante. Que bom que você colocou. E faz a gente pensar, inclusive, nos seus resultados, né, Matias? Eles Sim, exatamente. E eu começo o estudo falando, até teve uma pergunta que você me mandou, que é quando é a gota da água para providenciar médico para avaliar essa criança e depois levar para psicólogo. Então, eu acredito que quando a criança já apresenta sintomas, né, para fazer o diagnóstico dessa condição, ele tem que ter uma série de sintomas de hiperatividade e de desatenção, segundo o DSM, né, antes dos 12 anos. Só que, para que a gente consiga individualizar e causar conseguir um tratamento melhor para essa criança, para que ela não tenha tantos prejuízos, assim que ela começa a apresentar sintomas, já é o melhor momento de buscar ajuda. E não necessariamente buscar ajuda medicamentosa, ajuda somente de médico, porque o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um tratamento multimodal, né? Ele é um tratamento farmacológico, com acompanhamento psicológico, com orientação aos pais e com o acolhimento da escola e dos professores também, né? Eu vi que você falou também, a gente tinha conversado sobre as terapias. Eu busquei na literatura que a terapia cognitivo-comportamental geralmente é a mais indicada para os transtornos de déficit de atenção, mas acredito que os outros tipos de terapia também ajudem bastante. Então, que essa terapia, ela também considera bastante o diagnóstico, né? Na nossa terapia humanista, ela não é publicada assim, dessa forma, né? Não é publicado para hiperatividade, assim, centrado na criança, porque a gente não fala e não foca, assim, como é que se diz? A gente não trabalha coisas, a gente não trabalha o TDAH, e sim a relação com essa criança, com essa mãe, com essa avó. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, no sentido de que o nosso gênio, né, que criou essa comprovação, o Carl Rogers, ele mostrou que essas
condições favorecedoras de compreensão empática, a criança se vê compreendida, tudo isso são condições que, para nós, eu acredito muito que seja a base, e essa a atenção para com a pessoa e não para com o transtorno. Então, para nós, o transtorno ele vem em segundo lugar. Então, a literatura não mostra especificamente ali nas palavras-chave o termo hiperatividade, e sim centrado na criança, ludoterapia, né? E sempre acreditando assim no quanto que a criança tem de recursos para ela mesma dar conta daquele jeito de lidar com o que está acontecendo no cérebro dela. Você falou também, Matias, do tratamento medicamentoso, né? Muitos pais já acham que tem que ir no médico já dizendo, né? Eu quero ir lá e pedir Ritalina. E não é bem assim, né, Matias? Opa, não é bem assim, né? Tanto que a terapia é o principal tratamento para essa criança justamente conseguir lidar com a situação dela e também conseguir lidar com a família, né? Uma terapia familiar também seria bem-vinda, porque a gente sabe que tem a fadiga do cuidador, que tem problemas, porque tratar essa criança em casa é difícil, a gente sabe que não é fácil, né, para tratar essas crianças e acompanhar elas e ter problemas com elas em vários âmbitos, né, seja social, seja acadêmico, mas a gente sabe também que uma boa terapia e o tratamento medicamentoso podem ajudar bastante na sintomatologia dessa criança. Outros resultados que eu tinha encontrado também é que o principal tipo é o da desatenção com hiperatividade, que é o transtorno misto, né? O DSM divide em 3 tipos, que é a desatenção mais hiperatividade, que é o tipo misto, o apenas a desatenção, que os sintomas da desatenção eles são mais predominantes, que é o predominantemente desatento, e a mesma coisa com o hiperativo. Na literatura, a gente sabe que tem bastante discrepância, assim, mas a desatenção, o predominantemente desatento é o que mais aparece e é o que mais traz prejuízo para essa criança, né? Ela não consegue manter o foco no conteúdo da conversa, o que faz com que ela tenha bastante problema de aprendizado e possa até desenvolver alguns problemas de fala, como gagueira, dislalia, esse tipo de coisa. Aí eu encontrei também que o medicamento mais utilizado por essas crianças foi a Ritalina, né? E que os pais perceberam boa melhora com esse medicamento. O de curta duração eles usam mais, né? O que age mais rápido. Então, por exemplo, assim, época de provas, é uma época assim que a criança precisa só nesse dia, nessa hora, isso, então mas isso ajuda, né? eles usam de curta duração, mas eles usam contínuo, tipo todos os dias mesmo. E eles notaram boa melhora dos sintomas, principalmente na desatenção com a Ritalina. Isso é um grande sinal, né, Matias? Porque às vezes o erro de diagnóstico acontece quando a criança não responde também ao metilfenidato, né? Então é um sinal de que não é. E não está nos critérios diagnósticos que ele tem que usar o metilfenidato para depois ser feito o diagnóstico, né? Na verdade, ele é só uma das formas de tratamento. Mas mesmo assim, mesmo com os medicamentos e ele melhorando com o medicamento, ele ainda tem que ter esse outro acompanhamento para fazer parte dessa terapêutica, né? A terapêutica adequada, ela é com o medicamento, com a terapia e com as orientações dos pais, com os pais entendendo onde eles podem levar a criança, ajudando a manter a adesão ao tratamento. E também é importante salientar que essas crianças elas precisam de tratamento das comorbidades também, não somente o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Elas precisam por exemplo, a criança com um transtorno positivo desafiador, ela precisa um tratamento específico para isso. A criança com depressão, junto com o TDAH, ela precisa de um tratamento para depressão.
Então, até tem um trechinho aqui no meu TCC que ele fala sobre a necessidade de ser tratado tanto a comorbidade quanto o TDAH, porque senão o tratamento realmente não vai ser individualizado para aquela criança. Tu só vai colocar a criança sendo tratada mais uma vez como tu trataria qualquer outra criança que não tem essa comorbidade. E por isso o tratamento seria inefetivo. Isso aí. E isso eu acho incrível, porque quanto mais individualizado for, eu vejo que na terapia humanista, tanto a criança quanto a família consegue ir respeitando também as escolhas orientadas por essa criança, e entendendo que, bom, ela escolheu e ela conseguiu fazer o que ela sabe naquele momento, né? Por exemplo, coisas do cotidiano, como organizar seu quarto, como organizar as tarefas, como organizar seu material de escola, né? Então, quanto mais eu vejo assim que a família fica, os pais ficam naquela percepção assim, nossa, mas esse menino ele tinha que saber o que tinha depois da curva, mais a criança fica se arrependendo, porque é como se ela não pudesse se respeitar naquele momento e viver aquele aqui e agora, não tem como se viveu aqui e agora orientando como é que tem que ser lá depois da curva se eu não estou vendo o que tem depois da curva, né? Então, muitos pais esperam que a criança esteja muito além, né? Esteja por dentro de tudo, e isso influencia muito no agir da criança, influencia muito no que a criança vai escolher, ela vai se sentir sempre mais desgostosa com o que ela escolheu, vai se sentir sempre errada, porque a autodireção dela não foi respeitada, não foi olhada, não foi considerada. Uhum. E até as outras perguntas que você tinha me passado aqui, como essas famílias geralmente pretendem conseguir o apoio, o que elas pretendem conseguir com o apoio de uma equipe multiprofissional e qual é o planejamento necessário para que uma família consiga aprender a lidar com a hiperatividade em família. Então, novamente, essas pessoas têm que ser avaliadas por profissionais de saúde, a família, não necessariamente como, enquanto família, mas se tem mais alguém com TDAH, ele deve ser avaliado individualmente, porque o tratamento vai ser individual para aquela pessoa, e não um tratamento todo para uma família apenas. Pode ser feita, é claro, uma terapia familiar para conseguir lidar com alguns problemas que são responsabilidade do transtorno, porém, a equipe multiprofissional ela tem que ser individualizada para cada um dos pacientes, porque a gente não sabe como que vai ser a efetividade de um tratamento para organismos diferentes, né? Eu até tenho um professor que ele fala que não adianta a gente dar remédio, porque os médicos são pessoas que dão remédios que não conhecem para organismos que conhecem menos ainda, né? Então não tem como tu tratar essa pessoa sem tu ter um acompanhamento com ela, tu conhecer os sintomas, tu conhecer o transtorno, como o transtorno daquela pessoa age, o que esse transtorno faz aquela pessoa, como ela muda o comportamento dessa pessoa e como tu vai ajudar essa pessoa. A abordagem tem que ser para aquela pessoa mesmo. Ai, muito bom isso, Matias. É muito comum as mulheres chegarem dizendo: olha, Juliana, eu acho que meu filho tem isso porque o pai dele tem. Então, se isso serviu para o meu filho, também vai servir para o pai dele, vai servir para o vô. E não é assim, né? Até porque hoje não vai dar tempo da gente falar sobre o TDAH na vida adulta, em outras fases da vida. Na infância, ele tem certas peculiaridades e, como você diz, exige essa singularidade. A Cita está dizendo, por favor, existem benefícios na prática da yoga e meditação como uma opção alternativa para a criança com o transtorno, além das terapias ou medicações? Então, eu acredito que todas as opções, novamente, a gente vai entrar no caso de individualizar. Se para aquela pessoa esse tratamento, a yoga, a meditação, está funcionando até mesmo como uma forma de terapia, e para essa pessoa funciona, não tem uma contraindicação para isso. Porque o teu objetivo principal para essa pessoa é diminuir os problemas que essa pessoa vai ter e melhorar a qualidade de vida desse paciente, né?
Então, independente, existem benefícios para as pessoas que fazem e veem que tem benefício, mas não necessariamente vai ser algo que a gente vai prescrever para todos os pacientes. Isso aí. E o quanto que a pessoa mesma, quando ela tem vontade de buscar as coisas, isso vai importar mais, né? Às vezes a gente acha que, faz tal meditação que aí se tranquiliza. Tem um menino que ele descobriu que o barulho da chuva tranquiliza ele, né? E a mãe tentava fazer tudo que era tipo de meditação para ele ouvir e tal e tal. E ele aprendeu a ir se ouvindo organismicamente e conseguiu descobrir o que para ele faz bem. Então, eu acredito muito nessa perspectiva, assim, que não é a criança não é refém do inconsciente dela e nem de estímulos externos. Eu acho que o que é importante, eu vejo que tem benefício para aquelas pessoas. Eu trabalho com aquelas pessoas que acreditam o quanto que a sua autodireção é importante. Mas os ingredientes que você quiser utilizar no mundo da autoajuda, tem muita coisa da ajuda, né? Tu pode ir experimentando, ver o que mais faz sentido para ti, para a criança, né? A escolha é sua. Exato, buscar algo, principalmente para essas crianças que têm transtorno de déficit de atenção, elas têm uma coisa chamada hiperfoco, que é quando elas se sentem muito dirigidas, direcionadas para um assunto, quando elas se sentem muito interessadas por um assunto, elas têm muita facilidade no assunto, elas conseguem prestar atenção. Então, normalmente, buscar isso para a criança ajuda bastante também. Buscar algo que a criança goste, procurar várias coisas que a criança goste, tentar relacionar as coisas que a criança gosta com as coisas que ela não gosta para dar uma amenizada, né? E ela conseguir aprender as coisas que ela também não gosta. Todas essas alternativas são válidas, né, no tratamento, porque elas aumentam justamente a qualidade de vida do paciente. E por ser um transtorno crônico, é o que a gente precisa fazer, né? Normalmente os sintomas regridem na adolescência, mas até 20%, como foi falado antes, se estende para a vida adulta, né? E se estendendo para a vida adulta, tu tem os prejuízos que tu teve na tua infância, por exemplo, preconceitos que você teve justamente por ser o não tão bom na escola, ou a criança estabanada, como você junta isso com aquele resquício ainda de sintomas que você tem de desatenção, e é difícil realmente para uma pessoa na fase adulta ter esse transtorno e não conseguir tratar com medicamento e terapia, né? Somente com as terapêuticas alternativas. Por isso que é extremamente importante que os pais e os responsáveis por essas crianças na infância busquem a ajuda especializada e consigam fazer com que essa criança também absorva conhecimento sobre a própria condição, porque os pais eles ajudam até certa idade, né? Depois de uma certa idade, a responsabilidade sobre o transtorno e sobre o tratamento passa a ser do adolescente do adulto, né? Da pessoa, isso mesmo, super concordo. E principalmente a gente chama assim na psicoterapia humanista, Matias, como a construção da identidade da pessoa, né? É pela percepção do outro que a gente se constrói, vai digerindo o que o outro acha de mim, o que eu acho de mim, vai construindo o que é a sua régua interna de valores, o que é do outro, a percepção do outro vai sendo misturada com a da gente, e assim a gente vai formando a nossa identidade, né? Por isso que a gente defende e criou a marca envelhecer, porque à medida que os anos vão passando, né, o seu ser vai sendo construído na inter-relação com os demais, e você se descobre no passar dos anos a partir da percepção do outro. Eu achei incrível esse teu trabalho e essas tuas conclusões muito pertinentes. Acredito que pelo avançado da hora a gente precisa ter que ir encerrando, mas teriam muitas outras dúvidas que, se porventura o pessoal que participa quiser, pode contatar no privado, né? E para finalizar, Matias, que mensagem final tu deixa para essas mulheres, para essas famílias? Eu acho que o mais importante é buscar a ajuda assim que tu tem os sintomas, porque tudo na medicina que a gente estuda, os 6 anos, a gente vê que quanto mais precoce o tratamento, mais precoce o diagnóstico, melhor tu consegue lidar com isso, menos prejuízo tu tem no futuro e mais qualidade de vida tu consegue dar para o teu paciente.
Então, o principal seria buscar ajuda especializada. A gente sabe que não é todo mundo no Brasil que tem a possibilidade de levar no neurologista, de levar no psiquiatra, no PED, que não tem dinheiro para isso, mas a gente até falar aqui é bom que a gente tem serviços no Sistema Único de Saúde que atuam e atuam muito bem e conseguem tomar conta das demandas e conseguem atender essas crianças multimodalmente, conseguem atender pediatria, psicólogo, psicoterapeuta, e conseguem, e também é importante que os pais na consulta estejam informados para pedir as condutas, tomar parte da decisão com os médicos, e que consigam enxergar no que o médico está fazendo o que tem que melhorar nos sintomas do paciente, o que se não está melhorando, eu devo voltar para tentar outro tratamento, e que eles entendam que eles criem esse vínculo com o médico, principalmente, e que consigam obter várias informações do médico, porque o médico, teoricamente, não é para se indispor a responder isso, inclusive é de extrema importância, principalmente, por isso que eu até na minha pesquisa eu coloquei a importância do médico pediatra e da relação do médico com os pais, porque é de extrema importância esse vínculo, e é de extrema importância que os pediatras expliquem para os pais das crianças o que está acontecendo com aquela criança, como o cérebro dessa criança age, como o tratamento vai interferir, como os pais podem buscar informações e podem ajudar. Até no meu TCC eu coloquei uma pergunta sobre isso, e a maioria dos pais busca informação na internet pelo fato de não ter informações dadas por psicólogo e pelos médicos, o que é triste, mas perigo. Infelizmente é assim, e acabam buscando informações erradas. Então, mesmo que o médico não tenha tempo, por exemplo, ou que tenha muita demanda para atender, ele pode te dar pelo menos um norte de tipo, procura aqui, esses são os textos que têm validade científica, esses são os textos que realmente podem ajudar, ou ele pode ocupar um tempo para explicar ou para encaminhar essa criança justamente para, de repente, eu conheço aqui uma UBS, se eu não me engano, é de Ernestina, que tem um coletivo, isso, com famílias de problemas crônicos na infância, eu acho que eles têm lá. E isso é muito importante, né? Porque se o médico não conseguir falar na consulta, ele pode te mandar. Ou você pode entrar nesses grupos que eu fiz a minha pesquisa, esses grupos tem muita informação, tem médicos nesses grupos, tem psicólogos nesses grupos, e eles ajudam a compartilhar, propagar informações que são realmente verdadeiras. E é o mais importante, né, na verdade. E, para terminar, eu ainda falei no meu trabalho de conclusão de curso que os pais que mais tiveram conhecimento, que têm conhecimento sobre a doença e sobre o tratamento dos filhos, eles tendem a ver mais melhora e tendem a estar mais presentes no tratamento dos filhos, e os filhos apresentam uma melhor resposta ao tratamento por causa da ação dos pais. Maravilha. Isso, olha, comprova e corrobora muito do que a gente vê na prática clínica, e é uma honra para nós poder ter te escutado, acessado informações assim, saindo do forno, como se diz, né, recém-produzidas no mundo da ciência. É uma honra para nós e estamos muito agradecidas. As gurias aqui estão falando no grupo do quanto gostaram. Peraí, tem mais comentário. Da Gina, a Cir, gostando muito de tudo que foi colocado. E nosso muito obrigado, Matias, por você ter disponibilizado o teu rico tempo para estar aqui com a gente, e que seja uma jornada de muito sucesso aí no mundo da pediatria. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite também, e queria dizer que se quiserem falar comigo alguma coisa, se quiserem tirar alguma dúvida, tem o meu Instagram, que é Matias com THPM _. Tá passando aqui na tela abaixo. Pessoal, isso, pode falar agora, comigo por lá. E estou aberto a outros convites. Se quiser me convidar novamente, foi muito legal
conversar com você. Sempre vai ter portas abertas para ti aqui. Nossas trocas foram muito legais e acho que vai ajudar muitas mães que estavam aí aflitas buscando mais informações científicas e não ficando à mercê só de achismos, né? Matias, muito brigadão. Muito Obrigada a todos os participantes. Tchau, tchau e até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.